gostaria de iniciar o jornal de hoje agradecendo muito a presença, a disposição de ter vindo, despendido tempo. Pastor Naaman, muito obrigado por estar aqui com a gente nessa quinta-feira, às vezes chuvosa, às vezes ensolarada, mas sempre uma quinta-feira muito boa e abençoada para todos nós. Muito boa noite, pastor. Boa noite a todos, é uma alegria estarmos aqui com vocês. Estamos aqui para desfrutar e compartilhar do convívio com amigos, com vocês todos aqui da bancada e também com a nossa querida Maringá. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta então. A gente tem aí, dia 19, começa a chegar aqui na cidade, aqui em Maringá, vai ter uma recepção da Igreja Presbiteriana Independente, a IPI, e também da Unicesumar ali na Praça do Conhecimento, desses refugiados que estão sofrendo muito com a invasão russa ainda nesse momento. A gente vê que as tratativas não avançam, tá bem difícil a situação, né, pastor? E daí, eu queria entender um pouco como é o processo do refugiado chegando por aqui. A gente sabe que das principais dificuldades é a questão do idioma. Como que a igreja, o pessoal que está dando esse suporte, vai fazer com essa questão do idioma para os ucranianos? E assim, às vezes as pessoas se perguntam, né, como que veio chegar no Brasil? Porque a gente tem outros países muito próximos ali na Europa que talvez poderiam ser refúgio. Eles optam por vir, ou não sei se é uma opção deles, mas vêm ao Brasil e acabam chegando a Maringá. Como que é esse processo como um todo, pastor? O processo se inicia na Europa através de uma rede de igrejas, da qual a segunda Igreja Presbiteriana Independente faz parte. É uma rede internacional. E essas igrejas têm lá na Polônia, na fronteira da Ucrânia, um grupo de pessoas cristãs que acolhem os poloneses e cuidam deles até uma certa altura. Depois eles são convidados, né, ou é oferecido a eles a oportunidade de eles irem para diferentes países do mundo. E alguns escolheram o Brasil. Então, a nossa igreja e as igrejas presbiterianas independentes e presbiterianas do Brasil acolhem essas pessoas em diferentes partes do Brasil. E Maringá foi uma das cidades escolhidas para acolher 8 famílias por enquanto, né? E essas 8 primeiras famílias que virão para cá, eles chegaram hoje, mais exatamente hoje, em Curitiba. E então eles ficam em Curitiba até terça-feira, até segunda noite, quando eles vêm então para Maringá, aqueles que fizerem escolha por Maringá, né? Há todo um processo aí que depende das pessoas. Perfeito. Emerson Celestino. Eu sou um leitor constumaz das meditações, do diário de meditações do senhor, e lia aqui no programa, no início dele, e eu gostaria que o senhor explicasse como que foi construído todo esse diário, né, de meditações, e toda vez que eu leio parece que cabe naquele dia que eu estou lendo. Então eu queria como que o senhor conseguiu construir isso, né, e levar essa mensagem diária, né, para o leitor, para o cristão, né, que lê diariamente as meditações para um novo tempo. As meditações foram escritas durante o período da pandemia, né, durante aquele período que nós ficamos isolados. Então eu percebi que aquilo trouxe muita angústia para muitas pessoas, inclusive para mim também, né? Sou um ser humano como os demais, né? E eu entendo que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem respostas para essas angústias humanas. E a partir daí, então, eu comecei esse processo de escrever as meditações. Eu escrevia uma meditação diariamente e colocava no Facebook, nas redes, na mídia social, né? E isso foi tendo uma adesão muito grande. E aí, concluída as 365, eu então resolvi publicar um livro e tal, e foi isso que aconteceu, e graças a Deus elas continuam falando às pessoas, né, ajudando as pessoas a entenderem melhor a própria existência delas e compreendendo melhor quem é Deus, né? O senhor tem tido relatos de retorno dessa experiência? Pode responder, mas aí eu vou passar para o francês e encerrou, Celestino.
Sim, a gente tem essas devoluções, né, de pessoas mostrando, às vezes fazem um print e dizem, olha, pastor, isso aqui fez muito bem para mim, né? São diferentes pessoas. O nosso livro ele já saiu com uma tiragem acima do padrão, né, que é 1.000 exemplares. Ele já é considerado um livro de alcance médio para cima. Francês. Eu gostaria de parabenizar a igreja IPI pela iniciativa, né? E saber também se vocês têm um contato com a igreja ucraniana. Nós temos igreja ucraniana em Maringá, né? Tem outra pergunta que me deixa inquieto, é com relação a essas famílias. Elas vêm completas, acompanha elas um drama, porque normalmente quando família sai assim, os pais em idade guerreira, né, são retidos lá pelo exército. Exatamente. A maior parte das famílias estão vindo algumas pessoas de idade, algumas mulheres com seus filhos, né? Os homens estão lá na Ucrânia, né? E não se tem ainda notícias do que aconteceu com essas pessoas, né? E o papel da igreja, então, é acolher, cuidar dessas pessoas do ponto de vista integral, e para isso a gente conta com todo o apoio da própria comunidade cristã e evangélica da cidade, e temos aí um apoio integral, como eu chamo, né? Então, apoio psicológico, apoio médico, apoio educacional, né? As escolas de Maringá, especialmente o Colégio Objetivo, abre as portas para isso. Enfim, todo o apoio, e nós estamos ainda buscando todo o apoio necessário para isso, para que eles tenham um acolhimento integral, né? Não apenas, vamos dizer assim, apenas essa coisa da recepção e manutenção. A recepção, o projeto é para 1 ano, eles vão ficar aqui 1 ano, vão aprender português, a gente vai ensinar isso, é todo um processo para que eles tenham um total acolhimento no país, na cidade, e se daqui a 1 ano eles resolverem, acabou a guerra, né, que é o que todos nós queremos, né, vamos voltar para o nosso país, eles vão ter essa liberdade. Se eles entenderem que aqui é o lugar deles continuarem, provavelmente eles terão mais 1 ou 2 anos, porque o processo de imigração e de adaptação de um refugiado, você demora aí mais ou menos uns 3 anos para você cuidar disso, né? E ter esse assentamento, né? Vamos dizer, essa adaptação ao novo país. E nós estamos nos preparando para isso, para ajudá-los em todas as áreas das suas vidas. E orar para que os pais também possam voltar, né? Exatamente. E eles... Ângelo Rigon. Boa tarde, pastor. Maringá tem uma tradição no acolhimento e uma grande comunidade ucraniana, né? Tem a igreja e tal, ela é grande no Paraná. Mas eu queria saber do senhor, se eu puder, uma opinião do senhor como pastor, como religioso, que o senhor acha desse conflito, em especial como um religioso vê uma figura igual ao Putin. Putin, para mim, ele está repetindo aí talvez eu até seja um pouco agressivo ou cruel, né, em dizer isso, né, não sei, mas para mim ele lembra muito a figura de Hitler, né, até os métodos que ele está usando de invadir os países ali ao lado, né, e povos absolutamente fragilizados já pela própria situação deles, ele invade, toma conta, depois ele ameaça outro, e assim ele vai fazendo como Hitler fez com a Áustria, né, que foi o primeiro país que ele invadiu, e depois ele foi expandindo o processo dele de invasão e do nazismo. Eu vou passar, agora que a gente está nesse tema, para o professor Itamar. Microfone, professor. Pastor, boa noite. Primeiramente, parabenizar o senhor e a sua igreja pela iniciativa, né? Que é sempre muito bom acolher aqueles que precisam da gente, né?
A minha pergunta é no seguinte sentido, até o francês já mencionou, em Maringá tem também uma comunidade grande de ucranianos, tem até a Igreja Católica Ucraniana, né? Eles também irão participar essa tarefa de adaptação das famílias que vão chegar a Maringá? Com certeza, eles estão conosco, eles participarão não só do momento em que eles chegarem, mas de todo o processo. No nosso culto, que será dia 24, que é aquilo que nós estamos chamando do culto de recepção dos ucranianos, eles vão participar do culto com o folclore ucraniano, com danças, né? Eles estão totalmente envolvidos, a comunidade ucraniana de Maringá tem nos ajudado e nós estamos muito gratos com isso. O embaixador e a embaixatriz ucraniana vai estar conosco, né? Os que estão aqui no Brasil, eles estarão conosco, então nós estamos totalmente afinados com isso. O projeto é um projeto cristão, né? Ele vem a partir de uma visão da igreja cristã, mas ele é um projeto, acima de tudo, humanitário. Então, as demais religiões, elas que quiserem colaborar, nós estamos abertos e prontos para isso. Lanza. Primeiro, parabenizar a Igreja Presbiteriana Independente, e casa muito com um artigo científico que um grupo de alunos da Unicesumar, inclusive eu faço parte, estão desenvolvendo, porém no caso com venezuelanos, que nós estamos desenvolvendo um projeto para abrigar, um projeto de lei que vai ser passado para o município, que será escolhido pela universidade, poder passar para o poder público. Eu pergunto a você, pastor, haverá mutirão de doações de alimentos, de mantimentos para essas pessoas que estarão alojadas em Maringá? O projeto é para 1 ano, né? Então a igreja ela não está necessariamente pedindo para as pessoas. A igreja se propõe a fazer todo o processo. Agora, é evidente que as próprias pessoas, elas estão tão comovidas com a situação que elas querem ajudar, e nós não vamos também impedir isso, mas nós temos alguns critérios, né? E os critérios são os seguintes. Primeiro, nós não podemos montar os apartamentos com produtos deteriorados, né? Então, móveis antigos, móveis quebrados, essas coisas nós não vamos receber. Então nós já ganhamos uma boa parte das coisas, ou uma parte delas, fogões novos, geladeiras, essas coisas todas precisam ser novas, né? Camas, sofás, para que eles tenham um mínimo de dignidade. Nós gostaríamos de fazer isso com muito mais pessoas, né? Não somente com eles, mas a gente tem as limitações da gente também, né? Então, essa é a condição. Paulo Vidigal. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero parabenizar ao senhor aqui e todas as pessoas que são responsáveis por esse projeto, por se solidarizar com essas pessoas, né? No momento que é tão importante a questão da solidariedade, né? Pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. A gente vive um momento de polarização, vamos dizer assim, no nosso país, né? Um momento pré-eleitoral, né? Em que nós vemos muitas vezes o discurso ou religioso ou não religioso, né? Muitas vezes a gente vê certos discursos de nós que somos do bem contra eles que são do mal, né? Mas a gente sabe que Deus ama todas as pessoas, né? Então, assim, nesse sentido, como líder religioso, como é que o senhor vê essa classificação no sentido dessa desarmonia, né? Dessa falta de entendimento em pessoas que pensam diferente? Será que são atitudes cristãs? O desamor está no desafeto? Eu acho que nós estamos vivendo realmente um momento previsto por Jesus. Jesus disse assim: por se multiplicar a ciência e se estender a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E quando eu voltar, disse Jesus, eu não encontrarei mais a fé. Então, o que nós estamos vendo na sociedade é isso, um excesso de individualismo,
pessoas extremamente voltadas para si mesmo, e isso é totalmente contrário àquilo que o Evangelho ensina. A palavra de Deus ensina muito claramente que a primeiro ponto, o primeiro aspecto de um ser humano é quando ele ama de fato a Deus, ele amar o próximo. Então essas polarizações, essas radicalizações, esses posicionamentos tão radicais que a gente encontra, de um modo geral, na mídia social, nessa agressividade que a gente tem visto, ela não procede de Deus, e nós, enquanto cristãos, nos posicionamos contra isso, né? Agora, esses que se posicionam a favor de Jesus e do Evangelho, geralmente eles não são ouvidos tão facilmente, né? Porque, de um modo geral, o que dá ibope é essa agressão, né? E não a proposta de amor e de compreensão das pessoas, né? Infelizmente, essa é a realidade, né? Talvez se a gente não tivesse tendo uma guerra tão agressiva e tão violenta, muitas pessoas não estariam se importando, e nem a própria mídia talvez tomasse conhecimento. Mas há tanta gente morrendo de fome na África, por exemplo, e não tem pessoas se importando com isso, talvez, né? Não que a guerra não mereça esse cuidado de todos nós. Nós temos que nos impor contra toda forma de violência, inclusive essa violência da própria pobreza, né? Do nosso próprio país, em qualquer lugar do mundo. E as igrejas cristãs, elas procuram fazer isso. Elas entendem que quando uma pessoa conhece quem de fato é Jesus, a sua dignidade é resgatada, inclusive para que ela tenha uma condição mais digna de vida do ponto de vista social. Eu queria deixar aqui registrado para os nossos ouvintes, para o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Facebook. A gente deixou disponível ali nos nossos comentários o link para você que pode contribuir de alguma forma com essa causa, com essa missão da Igreja Presbiteriana Independente. Tá aí o link para você que quer ajudar com algum tipo de doação, com alguma coisa do gênero. Fique absolutamente à vontade. Boas causas sempre merecem ir à luz, né? Em momentos como esse. Eu vou fazer a última pergunta, então, para encerrar a rodada, o pastor. E a gente tem ali junto à Igreja Presbiteriana, não sei se é exatamente se é uma indexação, mas o Instituto Sendas, né, do Eric, que inclusive nos brinda com sua presença aqui. Eles fazem um trabalho bem bacana em que há um suporte muito, muito bacana às pessoas que vêm em situação de imigração ou de refúgio. Queria saber o balanço que a igreja faz dessas ajudas, desses auxílios. Dá para melhorar? Tá num ritmo legal? A gente vê que muita gente ali, tem pessoal que lê, enfim, tem a questão da parte de educação, tem a questão de reunião. É meio que um espaço em que as pessoas, além de poderem se conhecer um pouco melhor, né, todo um suporte. E lembro que quando conversava com o Eric, ele falava: a Igreja Presbiteriana fez muito pela gente, né? Dá para dissociar essa ajuda do que seria talvez uma conduta cristã? Assim, eu não desculpe, mas eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas a pergunta é, de uma maneira objetiva, clara e rápida, né? O cristão, ele se dedica a esse tipo de coisa, a ajudar o próximo, né? Muita gente hoje fala sobre os imigrantes e ainda falam com preconceito. Isso é um fato. Há preconceito ainda. Qual que é o papel da igreja nesse sentido? O papel da igreja é educar, né, as pessoas, começando a sua própria membresia, porque aquilo que acontece na sociedade também chega na igreja, né, os preconceitos também. Então nós, na igreja, na segunda igreja especificamente, na igreja cristã de um modo geral, a gente procura educar as pessoas para que elas entendam que quando ele acolhe um refugiado, ele está acolhendo ao próprio Jesus. Porque foi Jesus quem disse isso, né? Jesus diz assim: quando vocês acolherem um refugiado, a mim vocês me acolhem. E aí as pessoas perguntaram: mas quando, Senhor, que nós te acolhemos? Quando vocês acolheram o refugiado, o pobre, o prisioneiro, né? Então é nesse sentido que a gente tem que educar a igreja para isso. Mas não é só a igreja. Então o Instituto Sendas entra aí, porque o Instituto Sendas, ele está vinculado, né, de uma certa forma, à nossa comunidade. Ela tem todo o apoio
da nossa igreja, para que ela desenvolva esse trabalho e promova a educação da própria sociedade, das pessoas que se aproximam de nós. Esse é um dos papéis. Mas o papel maior do Instituto Sendas é criar esse ambiente cultural para que o refugiado seja acolhido. Eu fui um imigrante durante 12 anos num outro país e convivia com a comunidade brasileira naquele país. E uma das coisas que a gente mais sentia falta era da nossa cultura, das nossas conversas, da nossa música, do nosso alimento. Então, a gente tinha lá um instituto brasileiro comunitário, né? Então, a brasileirada, no final de semana, ia para lá. Nós montávamos os times de futebol lá, né? E com isso facilitava ou essa saudade que a gente tem da pátria da gente ser acolhida. E é isso que nós queremos para os venezuelanos que estão aqui, para os haitianos, e nós esperamos para os ucranianos também. Maravilha, 6 horas e 23 minutos. Repita. 6h23, esse foi o pastor Naaman Mendes. Queria deixar registrado aqui que os ucranianos então chegam na semana que vem, já aqui a Maringá, já devem estar em Curitiba, estão cumprindo a quarentena, e a Igreja Presbiteriana Independente de Maringá faz esse importante serviço para a comunidade e assim, sem medo de exagerar, um serviço humanitário muito bacana aqui para a nossa cidade de Maringá. Pastor, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo tempo, por ter vindo até aqui. Eu que agradeço a vocês todos, vocês são todos meus amigos, e alguns de longa data, e um prazer conhecer a outros que fazem parte da bancada, que são mais jovens. A nossa alegria em poder estar com vocês. Tem mais alguma coisa que queira destacar, fazer algum convite, algo do gênero? Sim, eu gostaria de convidar as pessoas para o nosso culto, que eu estou chamando aí de culto de integração dos imigrantes, dos refugiados, no dia 24, às 18h30, lá no ginásio de esportes do Colégio Objetivo. Então, todos vocês são nossos convidados, todos da bancada quiserem ir lá, e todos que estão nos ouvindo e nos vendo também. Maravilha, vamos girar então aqui os assuntos. Muito obrigado então ao pastor Naaman pela participação aqui no Pan News 18H. Os nossos votos, nosso desejo é que todos esses ucranianos cheguem muito bem aqui, sejam muito bem acolhidos e que possam, mesmo com esse período difícil, com essa questão toda da guerra que acontece com a Rússia, eles possam aqui encontrar um pouco de alento, talvez, né? Esperar que o melhor volte a ser uma rotina, né?